campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, saudações fraternas a todos, e neste momento estamos aqui para este trabalho com o Cristo, que Jesus nos inspire as melhores palavras, e como fazemos sempre, nós vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois vamos conversar um pouco sobre isto que vamos ler. Então, abrindo ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo, nos caiu o capítulo 17, o item 4, os bons espíritas. O Espiritismo bem compreendido e bem vivenciado leva o homem a possuir as qualidades descritivas para o homem de bem. Essas qualidades caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, pois tanto um quanto o outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral. Ele apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Oferece uma fé sólida e traz um esclarecimento para aqueles que duvidam ou vacilam. Muitos que acreditam nas manifestações espíritas não compreendem suas consequências, nem seu alcance moral. Ou, se os compreendem, não aplicam a si mesmos. Por isso acontece. Será falta de clareza da doutrina? Não, pois a doutrina espírita não utiliza nenhuma linguagem figurada que possa dar margem a falsas interpretações. Sua essência está em sua própria clareza, e é daí que vem sua força, pois ela explica as coisas de maneira fácil, atingindo diretamente a inteligência daqueles que a procuram. Ela não possui nada de misterioso, e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. Será então necessário para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não, pois existem homens de reconhecida capacidade intelectual que não a compreendem, enquanto que pessoas comuns, jovens recém-saídos da adolescência, apreendem-na com admirável facilidade, até mesmo nos seus detalhes mais sutis. Isso acontece porque a parte material da ciência não requer mais do que olhos para ser observada, ao passo que a essência do espiritismo requer um certo grau de sensibilidade, que independe da idade ou do nível de instrução da criatura. Essa sensibilidade pode ser chamada de maturidade do senso moral. Essa maturidade que lhe é própria corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. A lição ainda continua, mas aqui nós já temos muitas questões sobre a doutrina espírita para conversarmos. Porque aqui fala o título sobre os bons espíritas. Então, nós que somos trabalhadores do Grupo Espírita Francisco Xavier, às vezes nos autotitulamos como bons espíritas. E assim o somos se colocamos toda a nossa boa vontade para fazer um trabalho muito simples, para fazermos um trabalho muito humilde. E que sabemos que, através do trabalho mediúnico, os primeiros a serem tratados, a serem favorecidos através desse trabalho, somos nós mesmos. A necessidade do trabalho é nossa. A necessidade do trabalho mediúnico sempre foi do médium que possui esta faculdade. Há uma necessidade muito grande, porque nós necessitamos trabalhar esta energia, esta mediunidade, como uma forma de doação. Nós precisamos doar, nós precisamos nos doar, e para tanto precisamos realmente tirar um tempo do nosso dia, que possui 24 horas, para podermos ir até
à casa espírita e ali realizarmos então este trabalho com muita humildade, com muita boa vontade. Agora nós estamos um pouco afastados da casa espírita e nós ainda necessitamos, ainda possuímos a mediunidade, portanto ainda possuímos a necessidade do trabalho mediúnico. De que forma nós podemos em casa, nós médiuns, trabalharmos e assim nós nos tornarmos bons espíritas? Nós podemos fazer muitas preces e muitas orações para aqueles com quem nós estamos vivendo e convivendo dentro do nosso lar, da nossa casa, mas também há um chamamento em que, para que nós coloquemos as nossas preces, as nossas orações para um grupo maior, para a humanidade, para o planeta Terra, porque nós estamos sentindo esta necessidade de pedir em nossas preces, para que o amor de Jesus alcance o coração de todos que habitam este planeta Terra. Nós podemos fechar os olhos e mentalmente, através da prece, emitirmos boas vibrações para aqueles que estão hospitalizados, para aqueles que estão agora num momento difícil porque tiveram que se despedir dos seus queridos, porque é somente uma despedida, não é um adeus. Estamos apenas nos despedindo temporariamente daqueles que nos antecedem à pátria espiritual, pois em seguida, não sabemos quando, não temos a hora nem a data, nós também retornaremos ao nosso verdadeiro lar, a pátria espiritual. Ainda que demore um pouco, todos nós um dia vamos nos reencontrar. Então nós podemos vibrar para essas pessoas que estão se despedindo, para que tenham forças, para que tenham coragem, para que tenham ânimo de continuarem a sua vida, pois assim se faz necessário. Então, o que será o bom espírita? Aqui neste texto, é um texto muito lindo e nós vamos ver que o bom espírita é aquele que emprega sua boa vontade para também transpor, para lidar com as suas más tendências. Então, somos espíritas, somos conhecedores da doutrina espírita, somos cristãos, mas somos espíritos imperfeitos, reencarnados num plano de provas e expiações. Ainda trazemos em nós más tendências e cada um de nós sabe as más tendências que possui. Basta observar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e nós vamos então nós podemos mapear com muita facilidade as nossas más tendências. E é exatamente nestas más tendências que existe o trabalho. Então o bom espírita também emprega sua boa vontade para transpor as suas más tendências, porque nós também precisamos nos corrigir moralmente. Então nós nos perguntamos muitas vezes se basta que empenhemos a nossa boa vontade e nós já vamos conseguir então resolver uma má tendência. Talvez uma encarnação não seja suficiente, mas é por isto que Deus, o nosso Pai, infinitamente bom e justo, nos oferece e vai nos oferecer tantas encarnações quantas forem necessárias, até que consigamos estar num estágio de aprimoramento moral e espiritual. Então, nestes dias em que nós, espíritas, não podemos estar dentro de uma casa espírita para o trabalho mediúnico, ainda assim nós temos oportunidades de fazer este trabalho mediúnico, pois dentro da casa espírita este trabalho sempre se dava de forma também mental. A mediunidade, ela se dá de que forma? Mentalmente. Nós captamos a mensagem que o espírito quer
transmitir. E nós, então, através da mediunidade da psicofonia, nós, então, podemos falar, verbalizar, mas antes de verbalizar, nós captamos mentalmente. Vamos continuar captando mentalmente. Então, vamos nos perguntar, e é preciso que vigiemos muito, se este pensamento é nosso. E se nós queremos acolher este pensamento, porque às vezes não são pensamentos bons. E não nos convém acolher maus pensamentos. Como dizia Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo nos convém, porque não somos os mesmos. Hoje nós já sabemos muitas coisas, das quais nós não sabíamos anteriormente. Então aqui ele diz que o espiritismo bem compreendido e bem vivenciado leva o homem a possuir as qualidades descritas do homem de bem, que é um outro item deste capítulo, Sejam Perfeitos, do capítulo 17. Todos nós, para evoluirmos moral e espiritualmente, vamos ser homens de bem. Então nós precisamos cultivar as virtudes do homem de bem. Então, ao praticarmos, ao compreendermos a doutrina espírita, nós estamos aqui, então, leva o homem a possuir qualidades. Então, vamos tentar entender e compreender o que é essa doutrina espírita. O que ela vem nos ensinar? Quem somos? Da onde nós viemos? Para onde nós vamos? O que estamos fazendo aqui? E vamos lembrar, né, meus irmãos, que este é um momento muito pequeno diante da eternidade em que nós nos encontramos aqui e que temos oportunidades preciosas de aproveitarmos todo o tempo que estamos aqui em nosso benefício, em benefício do outro, que sejamos bons espíritas e que consigamos levar para todos aqueles que caminham conosco nesta existência sempre uma palavra para o bem, um reerguimento, um consolo. Que jamais sejamos instrumentos de queda para os nossos irmãos de caminhada. Isso também é uma qualidade do bom espírita. E então, aqui oferece uma fé sólida e traz o esclarecimento para aqueles que duvidam ou vacilam. Uma fé que a doutrina espírita, ela é religião, porque ela nos religa a Deus. Ela é ciência, porque nos faz pensar, e que foi realmente comprovadamente provado a existência, a continuidade da vida, a comunicabilidade entre os espíritos. E ela faz também, enquanto ciência, nos faz pensar através da razão, porque nós precisamos pensar com a nossa razão sobre todas as coisas que nos acontecem, e porque todas as coisas que vão nos acontecendo na nossa vida são ensinamentos e são aprendizados, e basta que lancemos um olhar um pouco mais aprofundado e nós vamos perceber que ali existe sempre um aprendizado. O que nós já aprendemos até hoje, né? E então nós sabemos que hoje é a melhor de todas as encarnações que nós já tivemos. Hoje é a melhor. Tudo isso que nós somos hoje é uma construção multimilenar nossa, árdua. Nós suamos muito e muitas vezes nós também choramos, mas nós estamos nos construindo, nós estamos tentando e estamos conseguindo ampliar a nossa noção de entendimento e de compreensão sobre todas as coisas que temos conhecido em todas as nossas vidas. E a doutrina espírita, então, ela é religião, ela é ciência, ela é filosofia, porque ela nos faz pensar. Ela faz através desse raciocínio, esse pensamento. Então, nós acreditamos em Deus porque sabemos que Ele nos criou, porque conseguimos sentir. Aqui diz também nesse texto que é necessário termos uma sensibilidade para a compreensão. Aqui ele fala bem claramente
que essa sensibilidade pode ser chamada de maturidade do senso moral. Então, nós temos sim essa sensibilidade. O bom espírita tem essa sensibilidade de saber que somos filhos muito amados, que Deus nos ama muito e que a doutrina espírita, enquanto filosofia, enquanto uma fé raciocinada, nós temos condições desta fé sólida de transpor as dificuldades que estão aí colocadas. Então, também no Livro dos Espíritos, nas questões 736, 737, é perguntado, não é, aos espíritos, né, por que a humanidade precisa de flagelos para progredir. E flagelos hoje nós também podemos colocar como essa pandemia que estamos vivendo. Então, por que precisamos de flagelos na humanidade? E as respostas são para a evolução. Mas por quê? Né? A dor, o sofrimento. Mas vamos lembrar, meus irmãos, que ninguém, ainda que atravessando um flagelo da humanidade, uma pandemia, nenhum de nós irá desencarnar antes ou depois. É sempre no momento exato, no momento certo. Ninguém vai antes. Por conta da pandemia, deste flagelo, pode ser que é chegada a nossa hora. Então retornaremos à pátria espiritual. Mas ninguém vai em hora errada. Todos nós temos uma hora muito bem acertada, pela providência divina, por Deus que nos ama com o amor maior do mundo. Tenhamos esta fé sólida. Vamos lidar com as questões do mundo, com as questões dos relacionamentos, com esta fé raciocinada, sabendo que estamos aqui por muito pouco tempo e que não vale a pena brigas, conflitos, intrigas, confrontos. Não vale, não temos mais tempo, isto não nos convém mais. É necessário que arregacemos as mangas e que trabalhemos juntos, caminhando juntos para que a obra esteja terminada, quando então retornarmos à pátria espiritual. Então os bons espíritas são aqueles que também serão reconhecidos por muito vos amarem. Então vamos amar o nosso próximo, como nós nos amamos também. Então, os bons espíritas serão reconhecidos por muito vos amardes. Então, nós, o quanto estamos amando os nossos irmãos de caminhada, nossos irmãos trabalhadores dentro de uma casa espírita, o quanto nós estamos dedicando o nosso tempo com sentimentos sinceros, com realmente uma boa vontade muito sincera, de transpor as nossas imperfeições e de dar esse passo à frente à evolução moral e espiritual. Então, nós procuramos sempre trazer mensagens através da leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nos caiu, então, os bons espíritas. E todos nós queremos ser bons espíritas, mas ser bom espírita não é aquele que tem aquela grande mediunidade dos fenômenos físicos. O bom espírita é aquele que emprega sua boa vontade para transpor as suas imperfeições e também será reconhecido por muito amar os seus irmãos de caminhada. Mas nossos olhos ainda terrenos, nós olhamos e nós valoramos muito aqueles médiuns com capacidade mediúnica muito grande. É claro que é um irmão nosso de caminhada e nós vamos amá-lo, mas isto não está diretamente relacionado, numa proporção, com aquele bom espírita. Então, bom espírita é um bom médium, e nós, muitas vezes, nós ficamos realmente, somente nós ouvimos que
as manifestações espíritas, aquele médium que é capaz de provocar as manifestações espíritas, aquele é um bom espírita, aquele é um bom médium. Ainda assim, voltamos aqui então para dizer que nós precisamos ajeitar as nossas questões morais. A mediunidade, ela é neutra. Nós é que vamos dar a direção da nossa mediunidade. Então, que coloquemos em prática a nossa mediunidade para o bem. E que nesses momentos em que nós nos encontramos em casa, nós podemos fazer preces, orações, vibrar, cultivar bons pensamentos, bons sentimentos. Vamos emitir amor, vamos pedir a Deus, o nosso Pai, e que possa nos abençoar sempre, que possa nos consolar, nos reerguer, e que possa nos fortalecer diante destes desafios da vida, e que também abençoe as nossas intenções de melhora sempre. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente as do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. E a prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja, meus irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site